Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro Coppola Cast, um podcast feito para você que quer conhecer um pouco mais sobre os nossos clientes e, quem sabe, futuramente sentar aqui com a gente para poder contar a sua história. Comigo está o meu pai e sócio Vinícius. Boa noite. E o primeiro convidado hoje é o diretor e sommelier do Amit Anchieta, Marcelo, meu amigo, além de tudo, que vai contar hoje um pouco mais sobre o restaurante, sobre o aniversário do Amit, que completa 9 anos, e sobre o Empório e algumas outras coisas. Mas eu vou começar falando do vinho do Amit. Marcelo, para nós que não entendemos nada de vinho, como funciona uma degustação de vinhos? Vitor, que tarefa difícil hoje, hein? Primeiro podcast, hein? Primeiro, maravilha, estreia. hein? Estreia, que ótimo. Vamos então fazer um brinde, como vai ser o primeiro. Isso, vou servir vamos lá. um pouquinho do meu vinho aqui. Olha só a cor desse vinho, como está. Deixa eu colocar esse aqui mais Aqui, perto Vinícius. também. Olha só. Já pela coloração, a tonalidade, a gente já percebe que é um vinho com grande estrutura, né? Que maravilha. Então, a primeira pergunta foi sobre a degustação, Como né? se degusta um vinho, exato. Que legal, ótima pergunta. Vitor, esse é um vinho brasileiro, feito com a uva Taná, uma uva escolhida a dedos, que remete mais à minha história de força, de longevidade, né? E a Taná remete isso. É uma uva de coloração mais escura. E para a gente degustar esse vinho, como a gente degusta? Primeira forma de pegar o vinho na taça. Sempre na haste. Então eu uso sempre os 5 sentidos. A haste é a melhor forma para não marcar a mão, aliás, não deixar o bojo marcado, né? Então, segundo, a visão. Sempre no fundo branco a gente inclina a 35, 45 graus e observa a coloração. Sempre no centro, a gente percebe que é um vermelho rubi com reflexos ainda violáceos, um vinho bastante jovem, né? Opa, deixa eu pegar aqui com a mão direita, porque a esquerda vai molhar aqui. Exatamente. Então, o terceiro sentido é a visão. Aliás, primeiro, tato, olfato. Vamos levar o vinho até a taça. Vou levar até aqui. Aqui a gente percebe os aromas mais frutados, notas levemente florais, uma boa intensidade. Então, segundo. O terceiro, a visão, né? Eu pulei aqui a visão. Sim. A gente avalia a cor, os aromas, né? Depois. E o quarto sentido é o gustativo, né? Como a gente degusta o vinho na boca, os sentidos do tanino, por exemplo, a acidez, se é um vinho seco. A ponta sempre a gente identifica se o vinho é seco ou doce. Nesse caso, vamos degustar juntos? Vamos lá. É um vinho seco, né? Tem um tanino bem perceptível. Tanino é aquela sensação de amarrar a boca, vamos dizer. É isso, né? Exatamente. Aquela sensação de comer uma maçã verde, um caqui verde, né? E aí deixa aquela astringência na boca, né? Então esse é o quarto sentido. E normalmente o quinto sentido, o vinho não fala, né? Então, vamos brindar esse primeiro... A nós. Exatamente, então, podcast obrigado por ter aí. aceito o convite. Ótimo. Bom, o vinho foi feito, ele é uma safra 2021, mas ele foi uma comemoração, a primeira série dele foi ano passado? Exatamente, esse vinho foi feito em homenagem aos 8 anos do Amit. Então o rótulo foi todo pensado propositalmente ao lançamento e a comemoração dos 8 anos do Amit Anchieta. Então tem o selinho aqui tem as iniciais, Marcelo de Moraes, e o vinho chama-se Amit Anchieta, né? Comemoração aos 8 anos do Amit. Então é um vinho que passa 12 meses em barrica de carvalho, da safra 2021. As uvas são plantadas a mais de 500 metros de altitude, então ótimo uma amplitude térmica para essa variedade aqui no sul do Brasil. Tem se adaptado muito bem, então foi uma ótima escolha. Por coincidência, o enólogo da Donguerino acabou ganhando. Foi nesse mesmo ano, 2021, foi eleito o melhor enólogo do ano no Brasil, né? Então
Foi uma grata surpresa. Deu sorte, além exatamente. de tudo. Foi junto. Mas a gente começou do final da história, agora vamos voltar para o começo. Legal. Quando surgiu a ideia do Amit? Como é que isso veio para você? Então, eu trabalhava no Rio de Janeiro, né? Então não pensava nessa época. Eu comecei lá com meus 16 anos, né? Fui sair de uma cidade muito pequena do Rio Grande do Sul, 5 mil habitantes, sem muita perspectiva lá, né? De crescimento, enfim, né? Mais que meu pai era dono de bar, enfim, já era empreendedor na época, né? E eu saí muito cedo, fui morar no Rio de Janeiro, fui trabalhar numa churrascaria. Lá eu comecei lavando copos, depois passei a garçom. E aí quando eu passei a vender vinhos, precisava de mais conhecimento. Então fui buscar fazer curso na ABS, Associação Brasileira de Sommeliers. De lá eu fui trilhando minha própria carreira dentro da empresa. Lá eu fiquei 14 anos, tive a oportunidade de viajar por vários países, enfim, sempre buscando novidades para trazer para o grupo que eu trabalhava, uma churrascaria muito famosa, Porcão, né? Onde tenho muito orgulho de ter passado lá esses 14 anos. As oportunidades que eu tive lá foram fantásticas, né? E quando eu resolvi empreender foi no Rio de Janeiro, aliás, em Niterói, junto com alguns sócios. E a gente acabou que o projeto não foi adiante e eu mudei para Curitiba. Fui trabalhar numa importadora de vinhos lá. Lá eu fiquei 1 ano e resolvi mudar de novo. Saí do Rio de Janeiro, fui para Curitiba. E Curitiba escolhi São José dos Campos, uma cidade que eu não conhecia, ninguém me conhecia também. E ali aqui foi o momento que eu descobri que eu precisava realmente empreender, né? Toda aquela bagagem que eu tinha de conhecimento, tanto na área de empreender como na área enogastronômica, eu precisava realmente fazer com que toda essa expertise fosse colocada em prática. Então, primeiro ano eu comecei aqui sendo representante comercial dessa mesma importadora, né? E 1 ano depois eu comprei a primeira unidade, que era uma cafeteria lá no Jardim Aquários, né? Lá onde eu comecei. Durante o dia era café, à noite a gente montou uma brusqueteria, o wine bar, foi o primeiro wine bar e brusqueteria do Vale do Paraíba. Então, isso em 2011, né? Foi onde tudo começou. A história do Amit começou lá no Amit Dalvino Café, em 2011, no Jardim Aquários. Que foi onde a gente se conheceu, inclusive. Exatamente, lá onde que foi a primeira taça, né? Exatamente. Mas desses 9 anos que hoje o Amit comemora, não tem essa época do Amit Aquários, não. Então, se fosse somar a vida do Amit como instituição, quanto tempo? 12 anos e meio já seria, né? De empreender aqui em São José. E eu só fiquei com uma dúvida, na época do Porcão, você já trabalhava, você chegou a trabalhar como sommelier lá? Sim, eu comecei Foi quando lá completei. Que você começou a rodagem de vinho. Quando eu completei 20 anos, há 18 anos, eu comecei a fazer cursos, né? Para poder mas você saiu do Sul cedo? Saí com 16 anos, saí bem Caramba. cedo. Exatamente. E quando completei 18 anos, então passei a estudar vinhos e aí me tornei o sommelier daquela unidade de Niterói. Mas eu fui assumir a sommelierie do grupo só quando eu completei 23, 24 anos, onde fui promovido para o setor de compras e ali eu fui coordenar todas as unidades. Eram 5 só no Rio, Brasília, Belo Horizonte, então viajava bastante. O Amit, dentro do grupo Amit, vamos dizer assim, tem o Empório junto, Sim. Né? Que é uma loja, uma coisa separada, faz até aniversário separado. O Empório Exatamente. tem quantos anos? O Empório eu montei 1 ano antes da pandemia, então 4 anos, né? Puxa, pouco. Na verdade, o Marcelo virou nosso cliente durante a pandemia, né? Foi. Exatamente. A gente pegou Antes da pandemia ou... Acho que foi durante. Durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Exatamente. Um período nebuloso, que a gente não quer lembrar. Que a gente não precisa lembrar, exato. Exatamente. Das coisas que hoje em dia o Empório faz uma parte de importação própria, tem alguns rótulos exclusivos, inclusive, né?
que tem um deles que foi o sucesso do meu casamento, que até hoje o pessoal me pede para fazer compras. Quem não mora em São José faz, eu vou no Amit e compro caixas do vinho para levar para o pessoal, que é um dos vinhos de importação, que é o Zappa, né? Exatamente. Como é que funciona esse processo de importação do Empório? Então, eu comecei, nós somos um grupo de 46 empresários, onde nós nos reunimos para fazer importação direta, né? Nós temos um agente que faz todo o trabalho para nós, né, de importação, e aí cada associado recebe a quantidade que fez o pedido com antecedência, né? Então, nós começamos a importar há 11 anos atrás, inclusive ainda estava no Aquários. Começamos com uma vinícola chilena, Pérez Cruz, que é uma marca hoje, nós somos os maiores importadores do Brasil, não somos exclusivos, e é uma marca muito importante para o nosso portfólio, né? Depois a gente foi crescendo, hoje já são mais de 400 rótulos diferentes, né, que a gente faz importação, dentre eles Argentina, Chile, Uruguai, que está chegando agora, já há 2 semanas já está nacionalizado, então vai ser mais uma marca aí que vai compor o nosso portfólio. Uma marca bem bacana, de um vinho uruguaio, Taná, sensacional, vai brigar com o meu Taná, exatamente. E a curadoria é feita como? Como é que você define quais vinhos entram dentro do empório, de modo geral, para o cliente? Porque o que eu percebo, principalmente do público que compra vinho lá, é que existe uma confiança muito grande de, se está no Amit é bom. Então Sim. Existe esse, não vou comprar em supermercado, por exemplo, porque ali eu tenho a ajuda de alguém para escolher. Então, como é feita essa... A gente vai até o produtor, Vitor. A gente, por exemplo, agora em janeiro, parte do nosso grupo vai até o produtor. Alguns que a gente quer importar, a gente vai até esse produtor, fala diretamente, degusta os vinhos, que normalmente os produtores maiores, por exemplo, o Zappa, que é um dos vinhos que você gosta... Esse é um produtor muito grande, ele desenvolve uma marca para o nosso grupo. Nós chegamos até esse produtor, que é a família Falasco, e aí escolhemos uma linha de vinhos e, inclusive, a marca Zappa hoje é uma marca bem consolidada no nosso grupo, né, principalmente nas regiões onde que nós vendemos. Então, hoje é o vinho que é mais vendido no Amit. Então, é dessa forma que a gente faz, né, a nossa curadoria, né? A escolha sempre acontece lá na vinícola, né? Mas com 46 importadores, não tem discórdia? Eu não quero esse, eu quero... Não... Então, nem todos participam dessa decisão. Os principais, e quem realmente tem mais conhecimento, é que participa dessa curadoria, né? Até porque senão vira bagunça. Então tem que... Bastante gente, exatamente, né? Exatamente. Mas normalmente a gente traz sempre vinhos buscando o gosto do nosso cliente, né? Porque nem todo vinho que eu gosto eu consigo vender, né? Às vezes... Vou mandar uns abraços para as pessoas que estão assistindo aqui, ó. A Maria Júlia, minha esposa, que falou que Zappa não falta em casa. Realmente não falta. Tua avó? Minha avó tá assistindo. O Rafael tá mandando um abraço pro Marcelo e pra gente. Ótimo, manda outro. A Paty do roteiro mandou sucesso para você e mandou os parabéns. A Paty que... Obrigado, sempre ajuda a gente no roteiro. O Empório Amit mandou vinhos pra gente, então tá assistindo também. Um abraço pro pessoal. O Matheus tá de férias, né? No Empório, tá curtindo, mas tudo certo. Mandou aqui, ó. Ele deve estar lá assistindo. Aqui, tá assistindo do dele. Que legal. E aí agora, voltando pro aniversário do Amit. Em setembro agora, então, o Amit celebra 9 anos como a marca Amit Anchieta. Sim. Num dos pontos mais bonitos da Anchieta, né? Ouso dizer. E a gente tem algumas ações que estão acontecendo durante não só esse mês, como algumas coisas para outubro. Primeiro de tudo, em 9 anos, se eu falasse, Marcelo, qual é a coisa que você aprendeu com 9 anos? Uma coisa que se você pudesse voltar no tempo, você falaria, Marcelo, isso aqui não faz desse jeito, faz desse que vai dar mais certo. Qual é a fórmula do sucesso do Amit? Lidar com pessoas. Esse foi um aprendizado e a gente todo dia, constantemente, eu me especializo, faço cursos, não só para o empreendimento, não só para o administrativo do negócio, mas lidar com pessoas.
primeiro eu tenho que mudar para poder mudar a minha equipe, para que eles entrem na minha cultura, eu consiga realmente ter todos, ou a grande maioria, seguindo os meus sonhos, porque o que eu criei, o Amit é um sonho, nasceu de um sonho, mas para que ele acontecesse, tenha sucesso como tem, eu preciso de pessoas. No início foi bem difícil, porque as minhas ideias não batiam, eu queria que todo mundo fizesse o que eu quisesse, mas cada um pensa de uma forma. Obviamente, se eu não tenho uma cultura bem definida dentro da empresa, eu não consigo fazer com que eles façam e sigam o crescimento da empresa, a direção da empresa. Então, um dos grandes desafios que eu tive nesses 9 anos foi realmente me especializar, porque eu vim de uma área, de uma formação diferente, né? Quando eu trabalhava como funcionário, era diferente. Claro, a visão de funcionário para a visão exatamente, de dono exatamente. E até mesmo como eu era cobrado lá atrás, hoje é diferente, completamente diferente. Então, a minha cabeça teve que mudar, a minha forma de cobrar cada um tem que ser diferente, né? O jeito que eu falo contigo, eu não posso falar com o Vinícius, né? Então, são formas assim que a gente vai aprendendo, além do dia a dia, os desafios do dia a dia. Trabalhar com marketing, a gente tem que sempre buscar novidades para trazer para o nosso cliente, como a gente informa o cliente, a montagem de um cardápio, você tem que confiar realmente nas pessoas que estão junto com você, porque eu realmente não conheço de todos os processos, eu sei, mas fazer da melhor forma, eu preciso de outras pessoas, então a confiança aqui precisa ser bem clara, né? E ter esses profissionais, né? Claro que nos ajudam bastante, né? Eu percebi há um tempo, graças a Deus, frequento o Amit faz muito tempo, né? Desses 9, pelo menos uns 7 eu frequento. Exatamente. E nesse período que eu percebo, principalmente nos últimos 2 anos, principalmente pós-pandemia, é que o cardápio tem sofrido algumas mudanças muito interessantes, porque o Amit tem, na minha opinião, claro, né, 3 vertentes muito fortes. Tem o almoço executivo, que é uma proposta diferente. Tem sempre um festival como esse do risoto, que acabou de acabar, que também é uma proposta completamente diferente, que é sazonal, tem início e tem fim. Sim. E você tem os pratos à la carte. E eu percebi, nessas 3 propostas, uma mudança na proposta de sabor mesmo. Então, por exemplo, nesse cardápio novo, a gente estava conversando sobre isso antes de começar, tem alguns pratos muito diferentes, como uma sobremesa com flor de sal, sorvete de flor de sal, por exemplo, que é uma coisa que você experimenta e fala, nossa, mas é doce, é salgado? É o contraste, né? É diferente. Teve no Festival de Risoto, um risoto de doce de leite. Então, essa proposta, isso passa por essa consultoria sua, o quanto o chefe tem o David, que aliás eu vou mandar um abraço para ele, porque o David é excepcional. Mas como é que funciona esse processo de ser definido o que vai ao cardápio, essas experiências malucas, como é que isso é definido? É um grande desafio para o chefe, né? Eu fiz muito tempo, por 8 anos e meio, fiz parte da decisão da montagem, da escolha dos pratos, né? Hoje continuo fazendo, mas eu tenho a confiança que o meu chefe vai desenvolver o melhor, porque é um desafio para ele. Claro. Ele tem que unir os sabores, eu não posso sobressair. Você citou o sal com o doce, né? Sim. Então é um grande desafio. Eu tenho que dosar na medida para que um sabor não sobressaia o outro. Então esse é um desafio que eu deixo para ele, né? Uhum. A parte boa fica comigo, que eu vou degustar depois, né? Exatamente. E ali, antes da gente fazer o lançamento dos pratos, a gente também faz os testes, né? Olha, a montagem precisa ser dessa forma, melhor aqui, não, está ótimo. Dessa forma, então a gente faz tem um laboratório que acontece antes da gente entregar esses pratos, senão a gente acaba nem sempre acertando, né? E até buscar o gosto do cliente, né? Eu entendi que, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro ou aqui no interior, a montagem dos pratos elas podem ser muito parecidas, mas a quantidade não pode ser igual a alguns restaurantes que tem em São Paulo. Se eu fizer um
uma montagem com um prato do tamanho de São Paulo, Sim, eu vou ter reclamações, né? Então, o hábito da degustação, com a entrada, prato principal, depois a sobremesa, nem todos querem fazer esse ritual. Alguns querem só o prato principal e tem que ser bem servido, né? Então, essa é a ideia nossa, sim, claro, buscando sempre ótimos ingredientes para que a gente possa realmente fazer um prato saboroso, um prato que você coma com os olhos primeiro, né? O primeiro detalhe, né? E realmente depois te dá prazer para você continuar, né? Eu lembro de uma passagem que a gente foi tirar foto e gerar conteúdo do cardápio que ia ser do Dia dos Namorados. E tinha um atum com crosta de gergelim. E ele era cozido e o meio era cru. Não sei se você se lembra. Lembro. E aí a Maria Júlia falou pra mim, esse aqui eu não quero experimentar, porque esse aqui eu não gosto de atum, eu não gosto, acho forte. Aí eu falei, experimenta. E ela experimentou e ficou apaixonada pelo atum. E ela não gosta de atum até hoje. E é o que a gente estava falando do Empório, que eu achei importante a gente trazer pro Amit também. As pessoas têm essa relação de confiança com o Amit, de que se tá aqui é bom. Essa curadoria, que é o que a gente está falando, é bem feita porque as pessoas têm essa relação de confiança. Muito embora você tenha feito agora, nesse mês de aniversário, uma ousadia de mudar. Quantos por cento do cardápio foi mudado de uma vez? 99%. Exatamente. Sobrou água. Eu acho que realmente, assim, até alguns clássicos saíram, assim, foi uma jogada ousada e que eu tive a sorte de experimentar alguns deles sensacionais, uma releitura muito bem feita de algumas coisas. Esse do brownie com flor de sal, a sobremesa de abacaxi que a gente estava falando com licor de menta. Eu acho que essa primeira comemoração, já que a gente estava falando do aniversário, foi para abrir com chave de ouro, né? Exatamente. Essa degustação. Você falou muito da confecção dos pratos, Sim. né? E aí eu entro, como é a minha expertise, a profissão do sommelier. Qual é a profissão do sommelier? O que ele faz dentro de um restaurante? O bom sommelier, ele precisa conhecer primeiro o cardápio, aliás, primeiro o vinho, segundo o cardápio, depois fazer toda essa harmonização pensada, né? Porque é difícil quando você encontra um chefe que ele brinca com os sabores. É difícil você encontrar um vinho que vai harmonizar perfeitamente. Então essa é a função do sommelier, escolher o vinho certo para poder indicar. E no Amit, como você mesmo falou, nós temos a curadoria, tanto no empório quanto no restaurante, de poder indicar. E quando eu saí de uma formalidade que era o serviço de vinhos quando morava no Rio de Janeiro, de ser muito formal, carta de vinhos, e aí quando eu resolvi empreender, eu falei, eu quero algo mais leve, que o vinho possa ser degustado assim, sem tanta formalidade. A gente sabe fazer corretamente como deve ser a etiqueta do vinho, mas aonde que você pode levantar na mesa onde você está sentado, ir até a adega, escolher seu vinho, pegar o vinho. Quando você tem a carta, você sabe que frio, né? A relação frio, exatamente. Distante, né? Não estou falando que esteja errado, não, pelo contrário. Não, é uma proposta. É a proposta, mas eu resolvi fazer isso no meu restaurante. Da pessoa chegar, levantar, ir até a adega, ter a companhia, com a curadoria do sommelier, para poder indicar, ou até mesmo quando você se depara com mais de 100 rótulos, como eu tenho quase 800 rótulos de vinhos, você fica perdido, né? Então o sommelier ele faz algumas perguntas que vão indicar um vinho que é mais agradável para o seu paladar, né? Então, sommelier tem uma importância fundamental nos restaurantes. E essa parte de adega que você estava falando, da parte de adega, de você levantar, eu acho que inclusive dá uma relação de proximidade da pessoa com o vinho. Ela pode olhar, ela pode inclusive preço, a forma que o vinho tá, tem a parte seca, tem a parte climatizada. É muito interessante você vê esse movimento no restaurante. Eu acho que isso é legal. Então eu acho que essa é uma boa proposta, assim, foi uma boa sacada. Sim, exatamente. O Márcio do roteiro mandou que teve o prazer de estar presente no lançamento do cardápio e é de saborear ajoelhado.
O Márcio me surpreendeu naquele vídeo que ele fez, Você né? viu? Nossa, Não, trouxe memórias lá Eu encontrei do com início ele da um minha tempo depois, ele me falou, olha, eu me esmerei nesse vídeo, que eu trouxe vídeos do Marcelo de Exatamente, Ele estou para falou que falar ele isso tem para ele. Ele tem uma coleção boa, ele falou, né? de vídeos. Ele falou isso. Que legal. A Renata falou que o Amit e a agência são uma parceria de sucesso, já vai fazer quantos anos? Se foi na pandemia, 21, né? Então 3 anos. 2, né? Nós estamos em 23, acho que 2 anos e pouco. O Matheus, a gente falou do Matheus, ele falou, o novo cardápio ficou sensacional. O Gustavo tá pedindo para não tirar o Gustavo, o Gustavo falou, não tire o papardelli, pelo amor de Deus. E falou que ainda não experimentou o novo cardápio no restaurante, semana que vem estará lá. Então... Mas você está falando da equipe, você tem uma equipe sensacional lá. O Márcio é de uma tensão ímpar, é impressionante. Hoje tem os meus pilares que são fundamentais para o nosso crescimento, né? Então, a gente tem uma proximidade muito grande, até porque eles têm autonomia para fazer, né? Como a gente estava falando do cardápio, o Márcio também tem autonomia para muitas vezes tomar decisão e ele tem essa autonomia. Então, todo empresário, todo empreendedor, ele tem que ter uma equipe que ele possa confiar, né? Que ele possa delegar e saber que vai ser executado com maestria. Você não consegue estar presente 100% do tempo também? Não dá. Não. E o Márcio tem uma postura e uma inteligência muito grande, assim. Você vê, por exemplo, nesse evento que o Márcio do roteiro falou, que foi a degustação do cardápio que a gente fez, você via o tempo todo que o Marcelo estava na mesa com as pessoas convidadas, com os jornalistas, enfim. E o Márcio o tempo todo com uma visão estratégica do que estava acontecendo. Ele olhava a cozinha, ele olhava o atendimento, ele olhava os vinhos. Era um negócio, assim, admirável mesmo. Ele tinha uma inteligência na hora de fazer que faz muita diferença, assim. Acho que a excelência de atendimento, que é uma coisa que eu acho legal a gente falar, eu acho que passa muito por isso também, por essa equipe tão afinada. Você vê que Sim. O tempo todo as pessoas estão prestando atenção no que está acontecendo, não tem aqueles vazios. Às vezes você vai em algum restaurante, que tem aqueles espaços que o garçom parece ponto cego de carro. Então, essas coisas no Amit não acontecem. É uma coisa que, mesmo antes de você ser cliente nosso, sempre me chamou muita atenção, assim, o jeito que é feito o atendimento. É uma coisa muito próxima, é muito interessante, assim. Isso realmente foi uma boa lembrança, Márcio, porque... teve aquele aniversário de casamento meu, da tua mãe, que a gente foi, sim, lembra? Era sim. da empresa e meu... Era da empresa e o... A hora que a gente estava indo embora, o Márcio veio, trouxe uma sobremesa, falou, fiquei sabendo que seu aniversário de casamento tá aqui, ó, uma cortesia para vocês. Realmente... Ele pegou no ar. O atendimento tem que surpreender. Não é só simplesmente hoje atender. Todo mundo atende, bem ou mais ou menos, todo mundo faz um atendimento, mas o que você faz a mais para o cliente, né? São os detalhes que realmente fazem a diferença, fazem com que ele volte. Hoje nós somos, em restaurante, somos o primeiro no TripAdvisor, em restaurante. Tem hamburgueria na nossa frente, enfim, mas... Restaurante mesmo. Restaurante, nós somos... Por quase 2 anos somos os primeiros mesmo, e hoje a gente continua na ponta, justamente porque se a equipe não fizesse esse belíssimo atendimento, de realmente se apresentar, conhecer o produto que está oferecendo, realmente a gente não estaria ali, né? Então tem méritos aí, obviamente, do Márcio, que é o cara que está na frente, né? É isso. Muito legal. A gente tem, falando ainda do aniversário, a gente tem outra ação. A gente falou dos vinhos, mas a gente não falou da promoção de 35% nos rótulos essa eu selecionei, degustar no restaurante. Vitor, essa lista eu selecionei a dedo realmente, porque primeiro que são vinhos que eu gosto. Sim. E vinhos que são normalmente acima de R$150. Então, o Marquis, que é um dos vinhos que você gosta muito, do Cabernet Franc, esse é um vinho que está, se eu não estou enganado, a R$100, 99 e R$100 sendo vendido. É um baita vinho, cara, para ser degustado. Exatamente. Tem complexidade, então todos os vinhos que estão com 35% para você consumir no restaurante e também levar para casa pelo mesmo valor, são realmente escolhidos a dedo. Vic, toda a linha Vic, Ravanal, William Fevre, enfim... Vale a pena, tá? Confiram lá,
porque juntando com as novidades do cardápio, com esses vinhos que também foram pensados para harmonizar, vocês vão realmente ter uma bela experiência lá. E eu gosto que foi muito honesto, porque assim, nesse evento que a gente está falando, que a gente não se aprofundou muito, foram 10 ou 11 pratos. Foram 11 pratos. Acho que foram 11 pratos entre entradas, foram porções menores para algumas pessoas experimentarem, entre elas eu. E os vinhos que o Marcelo usou nas harmonizações estão nessa lista. Então eu acho que é uma coisa muito honesta, porque seria muito fácil fazer uma harmonização com vinhos que não estivessem na lista. Então assim, eu acho é muito legal porque as pessoas conseguem ter a mesma experiência com um preço excelente, porque 35% de desconto em muitos casos, é a margem de lucro, né? Exatamente. Dependendo do produto, é margem de lucro, 35%. Exatamente. Então, essa é uma outra boa ação de aniversário. E agora eu vou falar da ação de aniversário, vou ser muito honesto, e agora eu vou falar de verdade. Não pode perder. Vai ter a 10ª edição da Feira de Vinhos, que é o evento que eu mais gosto no ano. Eu vou para trabalhar, mas eu vou ser honesto, eu trabalho a primeira 1 hora, as outras 2 horas não. Não trabalho, eu fico me divertindo mesmo. É o evento que quem vai se apaixona, não tem como, assim. Eu não falto em nenhuma. E assim, eu queria que você falasse mais, porque esse ano especificamente, além das coisas que já são famosas e já acontecem, como a parte de gastronomia, os estandes, você preparou algumas novidades por ser a 10ª. Exatamente. E aí eu queria que você contasse em primeira mão. A 10ª edição, essa está pulsando, porque realmente, voltando a falar, 10ª edição não é qualquer uma, né? Então, realmente vai vir com muitas novidades, Vitor. A gente já conversou em algumas, mas eu tenho pensado bastante em outras novidades. Nossa reunião vai ser longa. Vai ser longa, exatamente, porque essa edição a gente vai ter desde churrasco, fogo de chão, vai ter um lounge. Era uma das dicas que os nossos clientes vinham trazendo para a gente. Preciso sentar, preciso ter um lugar para descansar. Então nós temos hoje parceria aí com uma empresa bem legal que vai fazer um lounge bem legal. Com música também, a música vou mudar esse ano, não vai ser aquela banda, legal, né? A música muito alta, não dava para conversar também. Era gostosa, enfim, sempre foi nas 9 edições, sempre teve, né? Mas essa eu resolvi mudar, então vai ter grandes surpresas aí pela frente. Essa realmente, a 10ª edição, tá sendo assim muito legal. Aí, novos produtores, países. Eu acabei de fazer um curso internacional, com certificação internacional de Londres. O W7. W7 nível 3. Então trouxe muitas novidades, desde produtores, importadores, para que a gente possa complementar os vinhos da nossa importação e realmente entregar mais novidades para o nosso cliente, né? Eu acho que a Feira de Vinhos é um evento, assim, tirando a parte deliciosa de você poder experimentar, eu acho que isso é uma coisa muito gostosa, mas assim, o que sempre me cativou é uma outra coisa. É a proposta de você conseguir conversar com o produtor. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, assim, porque às vezes você experimenta e você não sabe o que tem no vinho e aí a pessoa tá ali, ela te explica qual é a diferença, ela te explica aquilo que você tá experimentando. Eu acho que isso é uma proposta muito diferente, que você tem num ambiente em que você está com outras pessoas, você está ali aprendendo junto, você está ali conversando, às vezes a hora que você vai ver, no meio para o fim, você já está fazendo amizade com a pessoa do lado, que estava experimentando também. Então eu acho que é uma experiência muito legal para quem quer aprender um pouco mais também sobre vinho. Eu acho que é uma boa escola. Sim, essa experiência é única, né? Você falar diretamente com o produtor já é um grande passo, que não é todo dia que acontece, né? Mas o que a gente enfatiza também nesse evento é a comida. Não pode faltar comida nesses eventos. Estou bebendo, estou degustando uma bebida prazerosa, mas ela tem álcool, então preciso de comida, né? Então a gente se preocupa bastante em ter um buffet maravilhoso, onde tem vários tipos de queijos, patês, pães artesanais feitos na casa, massa. Esse ano também vai ter o Grana Padano, que não teve na última edição. Eu ia falar isso agora, a Maria Júlia, minha esposa, é
apaixonada. Eu tenho que falar para ela, eu vou te deixar aqui, porque eu vou lá experimentar os vinhos, porque se depender dela... O Gustavo, que falou do Papardelli, toda vez que a gente vai, a gente manda para eles, olha, vai ter o queijo no grana padano com a massa. Exatamente. E aí a esposa dele fica, meu Deus, eu preciso comer. Porque... Então, assim, é um sucesso, assim. Exatamente. Mas passa, por favor, o serviço. Qual é a data? Dia 19 de outubro. A partir das 19 às 22 horas. São Cheguem 3 às 19 horas. Cheguem às 19 horas. Não deixem para... Esse é o evento que é legal chegar no horário para você conseguir aproveitar. Vitor, são mais de 120 rótulos de vinhos. Então, está muito, muito diversificado, né? Com vários países. Inclusive, a gente vai fazer uma campanha que o lançamento vai ser na Feira de Vinhos. Sim. Se quiser comentar, vale a pena. Vai ser uma campanha que a gente montou para o Empório, né? Que exatamente. A ideia é que as pessoas saiam um pouco desse eixo comercial entre Argentina, Chile, até Brasil hoje em dia. Exato. Então a gente quer que as pessoas experimentem os rótulos. Quantos países o Empório tem hoje? Hoje são 18, mas até o lançamento 20 países, que é a premiação do que exatamente. A gente bolou, mas vai ser é uma campanha Pito, fala que... logo, Pito. Tá segurando? A ideia da campanha, que se chama Volta ao Mundo, exatamente. A ideia é que a pessoa tenha um passaporte e ela vá, a cada vinho de país diferente que ela comprar, ela vai ganhando um selo, como se ela estivesse viajando. E aí ela vai ter umas vantagens, as vantagens a gente não vai contar. Exatamente. Mas a ideia é essa, que a pessoa comece a se permitir, a tomar um Carmener de vários países, entenda a diferença deles, por que o Cabernet Franc da Marquise é tão bom. Exatamente. Começar a ter esse acho que esse paladar mesmo, essa experiência. Às vezes você vai acabar, estou em dúvida entre os vinhos, poxa, deixa eu me permitir experimentar um vinho novo. E a experiência de você ter um passaporte na mão e chegar lá, olha, falta somente 2 países, faltam 5 países. É realmente curtir essa viagem, essa é a proposta, né? Que é o volta ao mundo, né? Se divertir além de tudo, né? Porque vinho tem a ver com diversão, vinho tem a ver com essas experiências, então eu acho que... Exatamente. E a gente vai criar um espaço especial lá na Feira de Vinhos para você adquirir esse passaporte e vai ser realmente uma viagem e os prêmios, cada etapa que você vai conquistando dentro dessa viagem, você vai ter várias oportunidades de... Vou dar um spoiler aqui. Pode. Faz aí, Marcelo. Curso comigo. Exatamente, várias degustações. É precioso, esse é legal, porque inclusive, uma coisa, esse é um spoiler, mas é um mini spoiler. O passaporte ficou muito bonito. Eu ia falar ficou muito legal. Muito bonito. Muito legal. Então é uma coisa que, além de tudo, é legal de ter. As pessoas imagino que as pessoas vão gostar de ir ao Amit para levar o passaporte. Exatamente. Então acho que vai ser uma campanha de sucesso. Acho que quando a gente começou a idealizar essa campanha, essa ideia de volta ao mundo, foi a primeira coisa que a gente pensou. Tem que ter alguma coisa legal para a pessoa segurar, para a pessoa conseguir levar e conversar e aí ter um espaço. Então acho que tem coisas muito boas nessa campanha para a gente começar. Então o lançamento é na Feira de Vinhos a partir do dia 19. Então. Dia 19 vai ser um espaço lá dedicado só ao espaço da campanha, né? E os ingressos já estão sendo vendidos para a Feira de Vinho. A partir de hoje, primeiro lote está sendo vendido, preço bem bacana. Aproveite, siga a nossa página. Primeiro lote, porque o primeiro lote é sempre o que acaba primeiro, é o primeiro lote. Exatamente. Já vai rapidinho. Exatamente. E promete, tá? Promete muito essa feira. Por onde as pessoas podem comprar? Direto no Amit ou pelo Simpla, plataforma Simpla. Legal. A gente tem lá disponibilizado. O link vai estar já na divulgação através do nosso Instagram, Amit Anchieta ou Empório Amit. Você entra no link e pode parcelar, enfim, compra da forma que você quiser. Então esse primeiro lote está R$ 179,90, né?
Então você pode adquirir agora, porque se deixar para o último dia, vai estar para o último lote é R$330. Sim. Então, obviamente, sempre tem um cashback nesse. Tanto isso. No primeiro quanto no segundo e terceiro lote, seu cashback vai ser de R$100. Você passar na loja, escolher seu vinho preferido. Depois que você já experimentou vários, vai anotando qual você gosta. Exatamente. A gente vai disponibilizar essa lista online, que você pode estar acompanhando, enfim, com todos os preços. Ou seja, a chance de você comprar um vinho que você não gosta é zero. Porque você já vai experimentando, vai anotando qual você gosta e no final você compra o... a feira eu sou suspeito para falar, porque é o evento que eu mais gosto o ano inteiro. Inclusive de trabalhar, de fazer as coisas. Acho que é um eventão. Eu acho que mais a feira vai ao encontro de uma coisa que a gente conversou quando o São José começou a se popularizar há um pouco mais de um ano, com a vinda dessas grandes marcas de restaurantes e do ramo de gastronomia para cá, que a gente começou a posicionar o Amit como um restaurante de experiências, eu acho. Sim. Então, tem um evento que eu fui em e que eu acho que também é muito legal, que são as degustações às cegas. Eu acho que é uma coisa que faz muita diferença quando você degusta sem saber o vinho que você está tomando, sem os preconceitos, na melhor das palavras, de valor de rótulo, porque tudo impacta. Se você pega, por exemplo, o vinho do Amit, é um vinho muito bonito. Além de tudo, ele é muito gostoso, mas ele é um vinho bonito. Ele tem o acabamento em cera, o acabamento do rótulo, ele é um vinho bonito. E quando você experimenta o vinho sem saber o que as outras... Você só está experimentando o vinho. Então, eu acho que também... o posicionamento do Amit nesse sentido de ter se tornado um espaço de experiências também é uma coisa muito importante e que eu espero que a gente siga fazendo, porque eu vejo que tem uma aceitação do público muito grande em todos os eventos que a gente faz. O tanto de mensagem que eu recebi na degustação do cardápio... Poxa, foi legal demais, né? Foi tanto que é uma coisa que a gente está conversando para a gente estender esse tipo de evento, porque eu acho que é uma forma das pessoas se relacionarem, como a gente falou da adega, de levantar e poder olhar o vinho. Eu acho que é uma forma diferente das pessoas se relacionarem com a comida que está sendo servida, com o vinho, e eu acho que o Amit está se posicionando dessa forma. Então, esse tipo de evento é fundamental. Eu espero que a gente monte outros, porque dá certo. Exatamente. Nós temos os espaços de eventos ali que permitam que a gente faça algo mais intimista, né, para 8 casais, 5 casais no máximo. Então, nossos espaços de eventos, até mesmo já pegando o gancho, nós temos 2 espaços de eventos onde nós podemos explorar isso, tanto para os eventos corporativos, que nós somos bem fortes, né? Nós acabamos nos especializando no corporativo, né? E aí inclui casamentos, mini wedding, né? Até 60 lugares, onde foi seu casamento também, né? Sou cerimônia também nesse espaço, também sou suspeito. Batizados, aniversários. Eu quero fazer uma festa para minha empresa. Agora está chegando o final de ano. As confraternizações, né? Exatamente. Nós temos todo esse espaço e aí a gente oferece um serviço diferenciado, tanto no menu, que pode ser o prato de entrada, um couvert, prato de entrada, sobremesa, aliás, o prato principal, que são 3 opções que a gente oferece, depois a sobremesa, ou apenas finger food. A gente também faz tudo isso sempre atrelado ao vinho. Eu quero cerveja também, a gente pode fazer isso, tudo isso, né? Então, essa experiência você pode também fazer com os seus funcionários, através da sua empresa, né? Ou comemoração do seu aniversário, enfim, né? Tudo isso pode ser feito e proporcionado através dos nossos espaços, que acho que são bem preparados, né, para poder receber. No meu casamento teve, uma hora tiraram a gente de lá porque a Nayara, que era a nossa cerimonialista, tinha feito uma torre de espumantes junto com lindo, o Sérgio, com o Matheus. A gente fez, a hora que a gente voltou tinha uma torre, a Maria Júlia começou a colocar o espumante, então assim, o pessoal de lá é empenhado para fazer o evento dar certo. E o espaço é muito bonito, né? Legal. O espaço eu lembrei de um evento que a gente fez, que eu fui como cliente, que foi a degustação horizontal da Pérez Cruz, do Uruguai.
Rapaz. Foi uma... Porque tem... Explica, por favor, a diferença de degustação horizontal e vertical, por favor. A vertical é de uma única safra, de várias safras do mesmo vinho, né? Então, nós degustamos lá com a Pérez Cruz, foi uma vertical de várias safras, onde começamos com safra 2000 e... Se eu não estou enganado, 2002, acho que foi 2002. Foram 8 safras diferentes, né? Coisa que foi inédita no Brasil. O produtor trazer a quantidade de safras como ele trouxe, sabendo que a vinícola é recente, tem 20 e poucos anos. Então, ela trazer 2002 é a primeira que ele trouxe. E sabe que é muito diferente, porque às vezes você poxa, é o mesmo vinho, vamos dizer, porque é o mesmo rótulo, mas de anos diferentes. E aí ele começou a explicar a explicação do fenômeno climático que estava acontecendo e por que isso impacta de algum jeito. Isso foi uma experiência, assim... E fantástica, né? Foi uma aula, né? Foi uma aula. E exatamente. Além de tudo, o Amit sempre dá um papel para você ir anotando o que você achou, quais foram as suas impressões. E eu e a Maria Júlia, porque existe aquele mito de que o vinho mais velho é sempre o melhor, e o que a gente gostou não foi o mais velho, acho que foi 5, o nosso vinho favorito, acho que foi 2005. O Matheus escreveu que o Liguai 2010 era espetacular. Você vê, eram anos variados e exatamente. Eram experiências. Eu acho que é legal ficar esperto com a agenda de eventos do Amit, porque recentemente teve um jantar da Pérez Cruz, da Vic, tiveram alguns, tiveram, né? 2 agora seguidos, um do outro, com 2 produtores fantásticos. Vic com projeto no Brasil, hoje também somos um dos importadores da vinícola. Então, o trabalho que a gente vem fazendo e oferecendo esse tipo de experiência, não perca, vale muito a pena. E sempre harmonizado, né, com nossos pratos, né? O David aula, acabou de entrar, inclusive, na live. Aqui a gente falou do David, ele entrou na live. Opa, um abraço, David. E uma outra coisa que eu queria falar, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, o David, ele me ensinou uma receita de costela maravilhosa. Nossa, é mesmo. Meu pai foi fazer uma foto comigo. Um favor para ele. Acho que você não estava lá mesmo. O David fez um prato, acho que era ossobuco, não era? Bom, não me lembro mais que prato era. Acho que era costela de boi, alguma coisa assim. Não lembro o que era. E aí o meu pai, eu fiz as fotos, e aí uma das fotos eu desfiei um pouco da carne para fazer a foto. E aí o meu pai viu a textura da carne, e meu pai sumiu do meu lado. E eu tava fazendo as fotos. A hora que eu saí, meu pai tava batendo um maior papo com o David. O David, não, porque daí você põe num saquinho e enrola. Eu falei, você tá pegando dica de comida com o David? É aula? Falei pro David, mas fez em casa? Fiz no forno, deu ficou certo. bom. Ficou bom. Pior é que fez, o David não mente, cara. Ele não esconde a receita, o toque mágico do chefe, ele não esconde. A receita, na realidade, é o tempero dele, né? Que não vai ter igual, exatamente. Né? Exatamente, aí é onde que mora o grande segredo, né? Não, mas eu a sou ideia... muito fã do David, mas e o David sabe, mas os doces do David, pra mim, é que eu sou suspeito com doce, porque se depender de mim, eu não como salgado, eu só vou comer o doce, sempre. Mas os doces do David, a sobremesa são... Teve no Dia dos Namorados aquela árvore de chocolate com algodão doce. Ela foi uma bela experiência. Era a coisa mais linda do mundo. Até porque é uma sobremesa difícil de fazer, não é qualquer um que se dedica tanto a criar as pecinhas, juntar e montar uma árvore e fazer o que foi feito, né? O que o David fez, enfim. Acho que isso tem os detalhes, né? Então faz muita diferença. Tem a mão boa, né? Exatamente. Tem a mão boa. Exatamente. Não vai perguntar mais nada? Eu não. Posso voltar a minha pergunta? Então. Sua relação. Não, porque eu vou responder algumas perguntas agora. A Aline acabou de entrar. Eu tinha visto alguém aqui que mandou... Aqui, alexboss.adv mandou umas taças de vinho pra gente. Estamos tomando. A Nayara tinha escrito no começo da live, antes de você servir as taças, ela falou, melhor do que só se colocar o vinho na taça. Feito. Tanto aqui. Entendeu? Já está feito. Eu lembro que logo que a gente lançou o vinho, eu fui num aniversário que a gente foi comemorar lá, não era meu, era da Natália. E eu e o marido dela, a gente tomou 3 garrafas. O problema foi levantar, mas ficamos tomando vinho a tarde inteira, porque ele, embora ele tenha um corpo... Ele ainda está sendo vendido? Sim, tem ainda estoque. É porque limitado, né, esse lote foram 300 garrafas. Eu ainda devo ter algumas 60 garrafas em estoque.
Então, corra, porque isso vai ser... não, mas é porque são única, né? Acabou e chegou uma nova... Apesar que a minha adega ainda tem algumas garrafas lá guardadas. Não, mas a adega do Marcelo, eu ainda estou convencendo ele para a gente fazer um evento lá. Mas daí não é pequenininho, porque a adega do Marcelo ele me mostrou quando estava construindo. Exatamente, não é. Você falou da Vic, eu tenho uma dúvida, mas daí é uma dúvida de fã. Quando eles estão lançando um espumante, não estão? É um champanhe. Champanhe. Já lançaram, já. Quando teremos no Empório, Marcelo? Vai chegar, eu acredito que até novembro curioso. Chega pra gente. Realmente é um belíssimo champanhe, milesime safrado. Então vem para realmente... Porque eles estão investindo bastante no Brasil, né? Eles estão montando um hotel aqui, eles estão fazendo no interior de São Paulo, exatamente. Algumas coisas fortes assim, né? Exatamente. E vou te falar uma coisa, eu tenho intimidade com o Marcelo, eu posso falar. Eu senti uma inveja do Marcelo semana passada. Onde você jantou semana passada, Marcelo? E quem fez o jantar? Cara, foi excelente. Você está sabendo dessa? Então morra de inveja. Eu recebi um convite. Vocês também morram de inveja. Eu recebi um convite da Casa Perini, que realmente fez um belíssimo evento de lançamento de 4 novos espumantes. Interessante porque são charmás longos, né? Então, com mais estrutura, mais corpo, são belíssimos espumantes. Foi o lançamento de um Brut Nature, um Rosé que estava fantástico, fenomenal, e o Moscatel. O Moscatel, as uvas são colhidas ali em Farroupilha, então é a primeira denominação Moscatel do Brasil, enfim. E o terroir ali é fantástico. Eles extraíram o melhor néctar daquele ano para realmente produzir esse espumante, né? E inclusive todos os 4 espumantes realmente só vão ser elaborados em safras excepcionais, e nesse caso os 4 serão da safra de 2022. Excelente. E para completar essa experiência... É agora que mora o perigo. Exatamente. Para completar essa experiência, eles contrataram o chefe Jacan. Entendi. Nossa, foi fantástico. Para fazer o jantar, não é que o Jacan foi para dar um oi. Não, ele foi. O Marcelo fez uma live dele fazendo a comida. Exatamente. Isso é de uma inveja. Ficamos eu e Maria Júlia olhando e falando, nossa, que inveja do Marcelo, que inveja do Marcelo. Realmente o Jacan fez um belo jantar, eram 200 pessoas. Para você fazer um jantar empratado para 200 pessoas, são mais de 1000 pratos ali sendo servidos. Realmente foi uma bela experiência para a gente que é do ramo, sabe quanto é difícil, né, você fazer todo esse trabalho. Realmente, né? É de tirar o chapéu, porque o cara é o cara, né? Mas muito legal. E além disso, o Amit recebeu um prêmio. Eu ia falar disso agora para encerrar, era a minha última pergunta. Exatamente. Recebemos um prêmio bem bacana da Prazeres da Mesa. Nós recebemos um prêmio de excelência em carta de vinhos, que entre grandes restaurantes do Brasil, nós estamos lá na ponta. Então, sempre buscando novidades, novos produtores, novas uvas para oferecer para o nosso cliente, né? Realmente vivenciar essa experiência e aí constatar que o passaporte realmente você vai rodar o mundo, pelo menos em 20 países, até muito mais. A gente está buscando lá, junto com a curadoria aí do Matheus, que está comigo lá fazendo um trabalho legal lá na loja, né? Então, nós estamos buscando novidades lá para trazer para o Amit, realmente, o ano que vem, a gente buscar um prêmio ainda muito maior. Como foi essa premiação? Você se inscrevia? Como é que isso funciona? A gente tinha um questionário bem extenso, né? Quantos rótulos, quais são os países, ou quais eram os produtores, as uvas, além de quantos países, quantos rótulos de cada país, e aí tinha por categoria também. Por exemplo, se eu tivesse uma grande quantidade de rótulos veganos ou orgânicos, né? Veganos são poucos, mas orgânicos também tem essa especialidade. Foram 2 restaurantes de São Paulo que ganharam como excelência em carta de vinhos orgânicas, né?
Então, que está na moda hoje em dia, né? Então tem vários quesitos e além disso, depois tem vários jurados que vão avaliar como é que você monta a carta, quais são as informações mais precisas, o mix de produtos, tudo isso faz com que você realmente conquiste essa premiação. Olha, vou mandar mais uma sessão abraços. O César mandou que está top a live. O Johnny88 mandou boa noite, ótima live. Abraços para a 9ª turma GCM Diadema. O pessoal tá curtindo a live aqui. O Leandro acabou de entrar. Marcelo, para finalizar agora, se você tivesse que projetar os próximos 9 anos do Amit. Opa. Se a gente sentasse para daqui a 9 anos de podcast, para falar, olha, agora é o 100º podcast. O que você queria que a gente tivesse sentado falando? Do crescimento do Amit, das novas oportunidades, do que a gente vem planejando para o futuro. Por mais que o mercado econômico esteja instável, exatamente, acho que é a palavra certa, a gente pensa no crescimento, sim, buscando dar oportunidade para quem está junto com a gente nessa jornada, né? Principalmente o nosso time, né? Que a gente vem preparando, dar oportunidade para essas pessoas que estão ali junto com a gente, né? Então, o nosso crescimento. Isso, muito em breve, a gente vai voltar aqui e vai falar sobre as novidades que serão bem legais, tanto para São José como para o entorno de São José. Eu ia perguntar isso agora, se existe algum plano de expansão, se você pensa em ir para outra cidade, se você... Sim. E se você acha que é possível replicar esse padrão do Amit, porque é um padrão muito consolidado. Você sabe o que você vai encontrar se você vai ao Amit. Sim. Então, se você acha que é possível replicar esse padrão para uma cidade próxima, por exemplo, para Taubaté. Eu acho que para o Vale, não. Para o Vale, o Amit é único, mas Amits menores, eu ainda não vou dar um spoiler aqui como vai ser, mas já está no projeto, menores, sim, casas menores, para atender um público bem específico que goste de vinhos, que goste de comidas, comidinhas, né? Já deu um spoiler aqui. Comidinhas, exatamente. Então, você vai encontrar ainda aqui na região. Mas acredito que sim, São Paulo merece e o Amit pode estar indo para lá, expandindo para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Essa é a nossa missão, né? De ampliação e realmente levar a nossa cultura, nossa gastronomia para essas cidades, esses novos estados. Bom, você quer finalizar? Não, pode finalizar. Então, você fala mais. Eu sei. Marcelo, obrigado. Obrigado mesmo. Sucesso para os próximos 9. Feliz aniversário para o Amit, que Obrigado. Temos essa relação, não só, no meu caso, não só profissional, mas afetiva. Claro. Que venham os próximos, que os próximos eventos, a feira e os outros eventos que a gente está planejando sejam um sucesso e que todo mundo que tenha a oportunidade possa ir ao Amit, porque é uma experiência diferente. Assim, a gente recebeu uma mensagem de uma moça que foi, acho que sábado lá, e falou que ela tinha ido para o aniversário dela e foi mais ou menos o que você falou. Só estava ela e uma amiga, ela estava indo para o Rio de Janeiro, ela não é de São José. Ela parou, entrou no TripAdvisor, conheceu o Amit, e aí alguém ouviu que era aniversário dela, e quando ela estava pedindo a conta, chegaram com a sobremesa. Ela ainda escreveu que era a sobremesa mais bonita que ela já tinha visto. Que legal. Então, assim, esse padrão, que essas experiências tão diferentes que o Amit consegue fazer, continuem sendo feitas e replicadas e com sucesso. Porque Obrigado. É difícil, a gente sabe o quanto é difícil fazer uma feira e encher a feira, o quanto é difícil ter um restaurante cheio, e que as propostas sejam abraçadas pelos clientes. Você fazer um sorvete de flor de sal é uma coisa, você ter um público que abrace é outra. Exatamente. E o Amit está fazendo esse processo e eu fico feliz de fazer parte. Obrigado. Parabéns. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui. Imagina, é o que primeiro. Seja sucesso nessa rotina de podcast, acho que vale muito a pena, até trazendo profissionais que vão estar engrandecendo cada vez mais, né, o seu podcast. E é isso aí, mais uma vez, obrigado. Isso. Um brinde então, pega aí, vamos fazer um brinde. Meu pai tomando pouquíssimo vinho. Alguém tem que dirigir, pois né? Alguém tem que dirigir na volta, né? Saúde, gente. Obrigado da companhia. Valeu. Saúde.